Fala meus amigos concurseiros, tudo bem? Professor Rodrigo Montes daqui, vamos começar mais uma aula de legislação especial. Nessa aula nós iremos dar introdução à Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Vamos entender assim como surgiu essa legislação, vamos entender já alguns pontos, as formas de violência doméstica nessa aula e também iremos fazer algumas questões. Essa aula tende a ser um pouco mais curta, né? Mas é uma aula que vai trazer aí conceitos importantíssimos para que você possa gabaritar essa legislação caso ela caia na sua prova. Lei Maria da Penha é presente na maioria dos concursos de carreiras policiais. Por isso estamos aqui vendo essa lei hoje no nosso curso. Show de bola? Vamos lá, sem enrolação então, pessoal. Seguir adiante, vamos colocar aí no canto da tela. Tá aí meu Instagram, @prof. Rodrigo Montes. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem acerca dessa e das demais leis que nós estamos trabalhando. Beleza? Não surgiu do nada essa legislação, né? Tem alguns históricos que são importantes a gente conhecer para poder entender a origem da Lei Maria da Penha. A própria Constituição Federal de 88, no seu artigo 226, no parágrafo 8º, ela fala: artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Aí ele fala no seu parágrafo 8º que o Estado, ele é o responsável por assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Ainda que aqui na Constituição não esteja especificando a violência doméstica e familiar contra a mulher, perceba que já há uma proteção na própria Constituição de que o Estado é responsável por coibir essa violência no âmbito das nossas relações. Beleza? E as relações domésticas é uma das formas que nós vamos ter ali que enquadram dentro da Lei Maria da Penha. Então o Estado ele tem essa responsabilidade conforme previsto na nossa Constituição Federal. Olha só, de 88, muitos anos antes de surgir a Lei Maria da Penha, já tem esse mecanismo de proteção previsto na própria Constituição. O que acontece? O nome Lei Maria da Penha, obviamente, esse nome Maria da Penha foi uma mulher que foi vítima de violência doméstica familiar contra o marido, o ex-marido. O ex-marido era um professor respeitado, né? E acontece que em 1983 ele foi e deu um tiro nas costas dela, ela ficou paraplégica e até chegar em 2001, você pensa, de 83 até 2001, passaram-se 18 anos e o autor não foi responsabilizado, não foi punido. Então o Brasil, sendo signatário, né? O Brasil, ele é signatário tanto da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e também da Convenção sobre todas as formas de discriminação contra as mulheres. Perceba essa convenção abaixo, que ela também é chamada de Convenção de Belém do Pará. Perceba que o Brasil, entendendo que através da Organização dos Estados Americanos, o Brasil foi omisso, foi negligente frente a responder, a dar a resposta a essa vítima, a essa Maria da Penha que sofreu tanto a violência, foi eletrocutada. Então 18 anos e o Brasil foi omisso. Então o Brasil ele foi punido, né, através da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e ele foi responsabilizado. Então todas as formas de violência doméstica e familiar, elas irão constituir o que a gente chama de formas de violação dos direitos humanos. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro ponto. Todas as formas de violência doméstica e familiar irão constituir violações de direitos humanos. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, a própria Organização dos Estados Americanos, né, ela puniu o Brasil, né, inclusive com uma indenização por ter sido negligente e omisso. Somente 18 anos depois que ele conseguiu dar uma resposta para esse caso. Então o nome da Lei Maria da Penha faz jus a essa vítima, que foi vítima realmente de uma violência, ficou paraplégica, depois ainda foi eletrocutada. Então realmente ela sofreu muito a violência doméstica familiar. E com isso alguns instrumentos internacionais vieram, né? Ali nós mostramos essas duas convenções que nós temos aí, o ano que ela foi promulgada, que eu coloco aí para vocês, né? E aí a partir disso, o Brasil então, através até de indicações internacionais, criou a Lei Maria da Penha como uma forma, um mecanismo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher aqui no Brasil. Pessoal, então o que muita gente questiona essa Lei Maria da Penha, ela é específica para a mulher? Muita gente questiona.
Ah, professor, mas eu já vi um julgado aqui, um julgado ali, de que o homem também ele pode ser a vítima, ele pode ser o sujeito passivo na violência. Pessoal, via de regra não. A violência doméstica familiar é contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela é específica para a mulher. Isso tem que ficar claro. Tá? O que interessa é o seguinte, pessoal. O sujeito, vamos colocar aqui, para ficar um pouco mais claro. O sujeito ativo, o que é o sujeito ativo? É quem está praticando a violência, pode ser homem ou mulher. Quer dizer que se mulher bate mulher, pode enquadrar a violência doméstica familiar? Sim, depende de alguns requisitos que nós iremos ver, mas sim. E se o sujeito passivo, quem é que pode ser? Somente a mulher. Ainda que haja um ou outro julgado à parte, os doutrinadores da jurisprudência é clara. O sujeito passivo é a mulher. Mas por que a mulher? Por questão da sua vulnerabilidade. Tá, pessoal? A justificativa é que a mulher é a única sujeito passivo dessa legislação por causa da vulnerabilidade. Beleza? Então, é isso. Tanto o homem causando essa violência contra a mulher, quanto a própria mulher causando violência contra a mulher, irão enquadrar aqui dentro, sim, da Lei Maria da Penha. Professor, mas pode ser que aconteça de mãe com filho, desculpa, mãe com filho não, mãe com filha, irmão com irmã, isso poderá enquadrar dentro da Lei da Maria da Penha? Sim, poderá. Filha com mãe, mãe com filha, primas, enfim, não necessariamente tem que estar envolvendo a família, não tem essa obrigatoriedade, nós iremos ver realmente o que se enquadra na Lei da Maria da Penha, mas é possível, desde que o sujeito passivo aqui seja a mulher, perfeito? Ou seja, se a mulher bate no homem, não é a Lei Maria da Penha que é o mecanismo que vai responder por isso, né? Aí entrará lá no Código Penal, lesão corporal, enfim. Mas a Lei Maria da Penha, ela é específica quando a mulher é vítima de violência doméstica familiar em função do seu gênero. Já já a gente vai falar um pouco melhor disso. Beleza? Bom, então, quais são as reais finalidades, que é o que a gente tem no artigo 1º dessa legislação? Finalidade da Lei Maria da Penha: coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, toda forma de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma finalidade, são finalidades, né, da lei, na verdade, a coibição e a prevenção dessas formas de violência. Criação, olha só, pessoal, nós vamos ter uma criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inclusive, nós temos em vários municípios, por exemplo, as delegacias de defesa da mulher. Isso já tem aqui, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, em várias e várias cidades. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que nós vamos criar juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, porque terão um tratamento diferenciado. A esse juizado vai dar um tratamento diferenciado, ele não vai seguir as mesmas regras do juizado comum. Então, esta lei já prevê um juizado especial para coibir aí, para realmente responsabilizar, para cuidar dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E além disso, também vai estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então, quais são as formas de proteção? Não adianta a lei apenas tentar coibir essas violências se ela não trouxer sugestões para que a gente possa diminuir uma política realmente que possa auxiliar num menor número de violência doméstica e familiar que nós tenhamos aí em todo o país. Então a ideia dela também é trazer medidas e assistências de proteção, além de coibição. Não é apenas reprimir, mas também prevenir essa violência no futuro. Beleza? Uma coisa interessante, pessoal, que quando surgiu a Lei Maria da Penha, em 2006, né, até de lá para cá, a violência doméstica familiar contra a mulher continua crescendo. Mas aí as pessoas começaram a cogitar, mas será que a Lei Maria da Penha, então, ela não está sendo eficaz, não está funcionando? E, na verdade, o que houve é uma diminuição das cifras negras. O que são cifras negras? Aqueles crimes que não são registrados. Com o conhecimento da Lei Maria da Penha, as pessoas começaram a ter mais coragem, começaram a acreditar mais na proteção do Estado. Com isso, houve um maior número de registros, as pessoas começaram a ter mais coragem de denunciar os seus ex-companheiros, enfim, e com isso, a aparente é que houve um aumento do número de violência doméstica e familiar, mas muitas vezes o que a gente teve também
foi um aumento da proteção, um aumento de coragem das vítimas também para denunciar e pedir realmente assistência e proteção às mulheres. Um exemplo clássico, né? A mulher que muitas vezes acaba dependendo do marido financeiramente e ela acha que se denunciar o marido ela vai estar totalmente desamparada posteriormente. A lei ela cria mecanismos para que isso não aconteça. Então, muitas vezes, as pessoas que vão conhecendo essa legislação acabam tendo mais coragem para denunciar os seus respectivos agressores. Beleza? Já no artigo 5º, aí sim a gente começa a ficar importante. Até então não teve tantas cobranças acerca do que a gente discutiu, mas aqui sim já começa a ficar bem mais interessante. Esse artigo 5º, em diversas provas já foram cobrados. Primeira coisa, qualquer ação ou omissão, ele vai enquadrar o que é violência doméstica aqui. Qual é o significado de violência doméstica aqui nessa legislação, pessoal? Qualquer ação ou omissão. Primeiro ponto é esse. Qualquer ação ou omissão. Imagina que a sua esposa está precisando de uma ajuda, está sentindo muita dor e você se omite numa situação dessa, você pode estar causando uma violência, seja uma violência psicológica, seja uma violência sexual, enfim. A omissão, ela entra também como uma forma de violência doméstica, pessoal, não é apenas a ação. A omissão, ela também poderá enquadrar dentro da violência doméstica. Então, olha só, qualquer ação ou omissão, e aqui é um ponto muito importante, baseada no gênero, pessoal. Quando a gente fala baseado no gênero, nós estamos falando de algo que é diferente do que nós tivemos desde que nós nascemos. O sexo da pessoa que nasce é aquilo que é baseado no sexo em si, no setor biológico. Isso é o sexo biológico. Agora, o sexo de gênero é aquilo que a pessoa se reconhece perante a sociedade, reconhece a si mesmo, né? E aí, quando a gente fala baseada no gênero, nós estamos falando exatamente esse sexo, né, que a pessoa ao longo do tempo ela passa a ser reconhecida. Então, essa legislação ela vem proteger exatamente a violência doméstica familiar contra a mulher baseada no gênero, pessoal. Isso é um ponto importantíssimo. Então, quando a gente fala de Lei Maria da Penha, não é no sexo biológico que nós estamos considerando a mulher, mas sim o gênero mulher que ela se reconhece ao longo do tempo. Perfeito? Bom, então é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento. Nós iremos falar sobre todas essas formas de violência ainda mais adiante um pouquinho, mas ou que cause morte ou lesão, isso não vai eximir de também responder pelo Código Penal pela morte ou pela lesão, obviamente. Responde aqui na Maria da Penha, mas também responde subsidiariamente lá no Código Penal por morte por lesão. E aí, para saber quais são as formas de sofrimento, nós temos sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Mas, de novo, daqui a pouquinho nós vamos nos ater a essas formas de violência. O que eu quero de vocês aqui agora, pessoal, é que entenda que pode ser ação ou omissão e que sempre será considerado baseado no gênero, tá bom? O que significa ser baseado no gênero, pessoal? Aqui a gente entra num ponto importante. Imagine que numa briga de trânsito, a pessoa vai e colige na traseira do seu carro. Você já desce com um pau na mão para ir agredir essa pessoa. Independente se é homem ou se é mulher, você iria agredir essa pessoa. Então você não vai responder na Lei Maria da Penha, porque você não agrediu essa pessoa baseada no gênero. Isso é importante. Mas perceba que numa situação em que você agride essa pessoa por questão de vulnerabilidade, pela questão dela ser subjugada, né, baseada no seu gênero, pelo fato de ser mulher, aí sim será enquadrado na Lei Maria da Penha. Então ele cita 3 as situações possíveis. Vamos para a primeira situação. Primeira situação, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, pessoal. Com ou sem vínculo familiar. Inclusive, cuidado com essas palavrinhas, exceto, inclusive, sempre. Então aqui ele fala, inclusive, esporadicamente agregadas. Se uma prima ela vem passar um tempo na sua casa,
ela tem um vínculo familiar, independente se tem ou não, mas se ela passa um tempo na sua casa e no âmbito da unidade doméstica ela sofre algum tipo de violência, opa, ele enquadrará sim na Lei Maria da Penha. Vou mais além, imagine a empregada doméstica que está lá na tua casa e ela esporadicamente passa 2 dias na semana lá. Então, se durante esse período ela sofre algum tipo de violência, seja física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, irá sim responder dentro aqui da Lei Maria da Penha. Então perceba que é no âmbito da sua unidade doméstica, mas compreendida dentro do convívio permanente de pessoas. Esse convívio permanente de pessoas pode ser ou não aquela pessoa que está esporadicamente agregada, que passa um certo período, mas que não fica lá o tempo todo. Uma prima que vem te visitar de vez em quando, a empregada doméstica que esporadicamente ela fica naquela residência e por aí vai, beleza? Importante entender que é com ou sem vínculo familiar, não há esse pré-requisito de que tem que ter vínculo familiar, pessoal, não há isso. A própria empregada doméstica ela não tem vínculo familiar e poderá ser sujeito passivo ali. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Pessoal, aqui agora nós estamos falando especificamente do vínculo familiar. É uma outra situação que entrará também como violência doméstica familiar. No âmbito da família, compreendido como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por exemplo, mãe e filha, unida por laços naturais, ou por afinidade, por exemplo, a sogra. Se você vai lá e começa a agredir essa sogra, você entra aqui nesse item 2, no âmbito da família, pelo simples fato de você subjugar ela, pelo simples fato de ser do gênero mulher. No sogro você não bate, mas na sogra você bate. Então, por afinidade ou por vontade expressa. Por vontade expressa, entra aqui mesmo, até mesmo a adoção. O exemplo é a adoção. Aquela filha adotiva, ela entra aqui no âmbito da família, por vontade expressa, e ela pode sim ser sujeito passiva da violência doméstica familiar contra a mulher. E nós temos ainda uma terceira situação, em qualquer relação íntima de afeto, onde haja ou já houve esse afeto, pessoal. Exemplo, ex-namorado. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Olha o passado, ou tenha convivido com a ofendida. Independente de coabitação. Pessoal, cuidado, as provas elas tendem a te confundir porque elas tendem a falar que somente entra na Maria da Penha quando estão no mesmo teto. Isso é mentira. Aqui ele fala, independentemente de coabitação. Então o ex-namorado é um exemplo clássico, de que entra nesse item 3. Em qualquer relação íntima de afeto no qual te conviva ou tenha convivido com a ofendida. Independentemente de coabitação. Beleza, pessoal? Não é obrigado estarem divididos do mesmo teto. Mas se houve uma relação íntima ou se tem uma relação íntima de afeto, nesse caso nós sabemos sim. Namorada com namorada entra? Sim. Nós iremos mostrar que independe de orientação sexual, desde que o sujeito passivo seja mulher, conforme a gente falou. Beleza? Então esses 3 são importantes, por isso o símbolo do QAP é importante, no âmbito da unidade doméstica, inclusive esporadicamente agregados, no âmbito da família, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa, ou ainda em qualquer relação íntima de afeto, independente de coabitação. Muito bom, sigamos adiante já respondendo essa pergunta. E nas relações homoafetivas, pessoal, entra a Maria da Penha, porque a Maria da Penha independe de orientação sexual. Mulher com mulher entra sim, será enquadrado, desde que o sujeito passivo seja do gênero mulher. Perfeito? Entende-se que o sujeito passivo é do gênero mulher, entrará na violência doméstica familiar sim. Perfeito? Porque independe de orientação sexual. Isso está previsto lá nos nossos artigos da Lei Maria da Penha. Bom, seguindo adiante então, aqui a gente entra no nosso bizu do dia.
são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outros. Perceba que ele não é taxativo, né? Ele mostra entre outros, quer dizer, além daquelas que nós iremos ver que estão previstas, nós podemos citar outras formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Primeiro a gente entra aqui, quando ele fala entre outras, nós temos o que? Um rol exemplificativo. Nós vamos exemplificar algumas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. E são essas formas que são cobradas em prova. Nós temos aqui a dica que é a fimose psicopata, pessoal. Lembrou da fimose psicopata? Professor, como você está falando besteira, meu amigo? Não interessa se é besteira, importante que você tem que acertar na hora da prova. Fimose psicopata, o que seria isso? Física, moral, sexual, psicológica, patrimonial. Beleza? Então aqui nós temos as 5 formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então começa a fazer o raciocínio na sua cabeça. Física, moral, sexual, psicológica, patrimonial. Beleza? E assim você tende a acertar as questões mais facilmente na hora da prova. Muito bom. Vamos lá então. Das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Primeiro vamos falar da física. Vamos falar sobre cada uma delas, porque as provas também costumam te deixar em dúvida se é física, principalmente entre a moral e a psicológica, as pessoas confundem muito. Então, aqui nós temos que diferenciar cada uma dessas formas. E aí é claro que a gente vai fixando mais fácil, né? E de tanto a gente repetir, vocês vão saber o que é física, o que é moral, o que é sexual, por aí vai. Vamos lá para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Física. Qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal, pessoal. Qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. A física é mais fácil. Violência física é a que a gente já está acostumado aí de ver nos noticiários e tudo mais. É aquela violência em que a agressão que compromete a sua integridade ou saúde corporal. Você realmente machucou fisicamente a pessoa. Tranquilo? Essa não tem segredo. Vamos para a violência moral e aqui sim você já tem que ter aqui uma atenção especial. Aqui são os crimes contra a honra. O que entra na violência moral? Calúnia, difamação ou injúria. Beleza? A injúria é você subjetivamente, diretamente, essa pessoa começar a injuriar ela, né? Fazer qualquer forma ali de xingamento em que você realmente injuria ela de forma que você está denegrindo, você está alterando a imagem dela, né? Não é nem certo falar a palavra denegrir, a gente sabe. Você está alterando a imagem daquela vítima. Você está subjugando, você está o quê? A calúnia é quando você fala, por exemplo, que ela imputa a ela falsamente um crime, né? Ou difamação ou injúria, qualquer forma dessa que atenta contra a honra dela, e aí chegou a conhecimento de terceiros, isso já é o suficiente para consumar aqui, entrará com violência moral, pessoal. Calúnia, difamação ou injúria. Beleza? Calúnia, difamação ou injúria. Você chegar para ela e começar a chamar ela de macaco. Isso é uma injúria. Isso é uma injúria. Então perceba que aqui nós temos, não entra no preconceito de raça e cor, não é o racismo em si, é uma injúria qualificada, né, que entra, antigamente o pessoal chamava aí de injúria do racismo, mas perceba que aqui você está subjetivamente indo contra aquela pessoa, contra aquela mulher. Então qualquer forma de calúnia, você imputar falsamente um crime a ela, qualquer forma de difamação, de injúria, entrará como violência moral, pessoal. Excelente. Vamos lá para a violência psicológica, e aí a gente vai um pouco mais rápido, porque o texto aqui é um pouco mais longo. Mas, de maneira geral, eu quero que vocês lembrem que a violência psicológica, ela sempre está relacionada à autoestima, tá? Autoestima da pessoa. Quando você altera a autoestima de alguma forma dessa pessoa, você sim está causando aqui uma violência psicológica. E aí tem várias formas de você alterar essa autoestima da pessoa. Vamos lá. Primeiro, um dano emocional e diminuição da autoestima. Essa é a nossa palavra-chave aqui na violência psicológica. Que possa o quê?
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento dessa pessoa. O que significa isso, pessoal? Que ela não vai ter uma vida tranquila, ela sempre vai estar aprisionada, apreensiva, que ela começa a sofrer em tudo que ela faz, não consegue fazer academia, não consegue ir para o trabalho direito, porque ela está com esse dano emocional, o seu desenvolvimento está prejudicado. Por quê? Por causa desse dano emocional ou diminuição da autoestima. Ou ainda, vamos lá, degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões. Ela não tem o poder de decisão. Tem sempre alguém ali que está decidindo no lugar dela e não dá opção a ela. Ela não tem voz, é como se fosse um objeto, tratada como se fosse um objeto, né? Mediante ameaça, constrangimento, humilhação, isolamento, manipulação, vigilância constante, perseguição contumaz. O que é perseguição contumaz? Você ficar indo atrás daquela pessoa, ficar vigiando ela, sem ela perceber, pega o carro e começa a seguir ela, entende? Isso é perseguição contumaz, é uma violência psicológica, a pessoa não tem direito a ter uma vida dela, né, sem ser vigiada, sem ser perseguida. Insulto, chantagem, fala que vai tirar o filho dela, fala que você vai quebrar a casa da mãe dela. Muitas vezes, pessoal, essa forma de violência psicológica é feita nos pais da vítima, porque sabe que é o ponto fraco, porque sabe que realmente vai afetar mais aquela mulher. Então imagine um casamento, ela vai lá e termina o relacionamento com o marido muitas vezes, para se vingar, ele destrói a casa dos pais dela, né, para tentar afetar realmente o ponto fraco dela. Então, muitas vezes acontece chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, começar a espalhar fotos dela ridicularizando ela, exploração e limitação do direito de ir e vir, não deixar ela ter a vida dela. Então, de forma geral, a violência psicológica não confunde com a violência moral. Moral, calúnia, difamação e injúria. A violência psicológica é qualquer forma que você altere a autoestima daquela pessoa, que você realmente faça com que ela não tenha direito por exemplo, ir e vir. Que ela se sinta aprisionada, se sinta sem poder de escolha das coisas. Essa é a violência psicológica. A violência sexual, pessoal, ela já é um pouco mais clara também, né? Quando você constrange a pessoa a presenciar ou manter relação sexual com ela sem ela ter esse desejo, sem vontade dela. E aí você intimida, ameaça, coage ela, né, moralmente ou fisicamente, através de uma coação ou com o uso da força. Mas sempre que tiver relacionada à relação sexual, será enquadrada aqui dentro de uma violência sexual. Ou ainda, esse aqui cai bastante em prova, que é do método contraceptivo, pessoal. Quando você induz ela a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça ela de usar qualquer método contraceptivo, ou seja, você obrigar ela a não utilizar no método contraceptivo, ou que forçar ao matrimônio sem o desejo dela, sem a vontade dela. Se é ela que força ele, não vai entrar na Maria da Penha não, hein? Mas se ela é forçada a ir ao matrimônio, ou a gravidez, ou ao aborto, ou a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, entra como violência sexual, pessoal. Então, os principais pontos mais cobrados, principalmente quando você impede a pessoa de usar um método contraceptivo, ou que você força ela à gravidez ou ao matrimônio, entra como violência sexual. Tá? Você impedir ela de usar método contraceptivo não é violência psicológica, está ligada à relação, à parte sexual, à parte em si da gestação, a parte em si da mulher. Então, perceba que nesse caso é violência sexual e não psicológica. Ou que limite ou anule os seus direitos, o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Ou seja, se não há mais relacionamento, não há mais casamento, você anula ou impede ela de ter relação com outras pessoas. Então você, de alguma forma, limita essa pessoa de poder se envolver com outras pessoas. Violência sexual. Das formas de violência, nós temos ainda a patrimonial. A patrimonial, principalmente quando você subtrai, retém ou destrói parcialmente ou total os seus objetos. Inclusive, pessoal, perceba que aqui o furto, ele, quando há essa relação doméstica familiar baseada no gênero,
O furto, ele entra aqui como uma violência patrimonial, porque olha só o que ele fala, subtração, subtrair para si ou para outra em coisa alheia imóvel, nós temos que é o furto. Então perceba que aqui nós temos retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. São formas de violência patrimonial. Imagina a pessoa vai lá, a mulher vai lá tomar posse no concurso da Polícia Civil, você aí lá pronto para levar os documentos e tudo. E no dia da sua posse ele vai lá e rasga todos os seus documentos, destrói esses documentos pessoais que seriam utilizados para a sua posse. O louco entra aqui como violência patrimonial, sem contar também a violência psicológica, hein? Sem contar também a violência psicológica no dano emocional que ele está causando ali. Não necessariamente será uma ou outra, na maioria das vezes nós temos várias formas de violência juntas, né? Incluindo também, né, quando ele fala que valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, toda e qualquer forma de retenção, subtração, destruição desses objetos ou documentos, instrumentos de trabalho pessoais, eles entrarão aqui como formas de violência patrimonial. Beleza? Fimose e psicopata, para não ter dúvida. Show? Bora brincar um pouquinho? Entra aí na primeira questão, CESP 2020, prova de delegado, Polícia Civil de Sergipe. No que se refere ao atendimento policial a grupos vulneráveis, julgue o item a seguir. A violência doméstica e familiar pode ser caracterizada tanto na omissão, tanto na ação quanto na omissão? Sim, nós já mostramos isso, pessoal. A violência, ela entra... Qual é a definição de violência doméstica familiar contra a mulher? Ela pode ser tanto na ação ou na omissão, baseada no gênero. Se não tiver baseado no gênero, está errado. Baseado no gênero, que lhe causa lesão, morte, violência física, moral, sexual, psicológica ou patrimonial. Isso é a definição de violência doméstica e familiar, beleza? Então tá certo esse item. Vamos lá. Instituto AOCP, Perito Criminal 2018, a Lei Maria da Penha, 11.340, em seu artigo 7º, define as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O impedimento de usar contraceptivos está associado a... violência, o quê? Violência, olha o que eu falei para vocês. Impedimento de usar contraceptivos, violência sexual, pessoal. Muita gente marcou psicológica nessa prova, mas está ligado aí a sua parte sexual, então não tinha como ser outra resposta, beleza? Violência física, integridade corporal, violência moral, crimes contra a honra, né? Violência patrimonial, destruição, subtração, violência sexual, nós mostramos, e a violência psicológica está relacionada ali à autoestima, dano emocional. 3. Aqui eu vou ter que sair da frente. Instituto AOCP, Perito Criminal, vamos lá. Para os efeitos da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher está configurada no âmbito da unidade doméstica, no convívio permanente de pessoas exclusivamente com vínculo familiar. Olha só, pessoal, o que ele fala aqui. Vamos tentar entender alguns erros. Está configurado no âmbito da unidade doméstica? Beleza. No convívio permanente de pessoas exclusivamente com vínculo familiar? Pessoal, lembra que é com... Desculpa. Vamos diminuir. Com ou sem vínculo familiar. Não é obrigatório que haja vínculo familiar. Com ou sem vínculo familiar. Em qualquer relação íntima de afeto, onde o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, obrigatoriamente em coabitação. Pessoal, aqui nós falamos que é independentemente de coabitação. Beleza? Um ex-namorado, falei, não necessariamente eles têm que estar dividindo o mesmo teto. Mesmo que não estejam dividindo o mesmo teto, entrará aqui. Então, independe de coabitação. No âmbito da unidade de trabalho? Não. No âmbito da unidade doméstica, no âmbito da unidade familiar, ou ainda em qualquer relação íntima de afeto. Beleza? No âmbito da unidade doméstica? Beleza, até aqui tudo bem. Entre pessoas de convívio com e sem vínculo familiar. Aí sim, nossa resposta D de delta. Nós mostramos isso agora há pouco, vamos ver o erro da última. No âmbito da família, por indivíduos aparentados sem qualquer afinidade e ou laços naturais. Pessoal, pode ser qualquer um dos três. Sejam eles parentes, por laços naturais, por afinidade ou ainda por vontade expressa.
Perfeito? Vamos lá para mais uma questão. Essa questãozinha um pouco maior, mas lê com calma, vai lá, manda ver e vamos fazer juntos. No CEP 2018, perito criminal em engenharia civil. Polícia Civil de Piauí. Acerca das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstas na Lei Maria da Penha, é correto afirmar que a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Ô louco, Joe! Saúde, integridade ou saúde corporal, a gente sabe que isso daqui é o quê? A violência física. Violência física. A violência física é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional. Falou dano emocional, diminuição de autoestima, não tenho dúvida. Estou falando aqui agora do quê? Da violência psicológica. Aqui era violência psicológica, né? Aqui era violência psicológica. Não precisa nem ler o restante. Ó, que ele prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça, tal. A violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Aí sim. Aí eu fiquei satisfeito. Tá aqui nossa resposta. Vamos ver o erro das demais. A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar ou manter relação sexual. Tranquilo, né? Já dá pra ver de cara que aqui é a violência sexual. Não há dúvidas aqui. Violência sexual. A violência sexual é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração ou destruição. Não, aqui nós estamos falando de violência patrimonial. Beleza, mais uma questãozinha aqui para a gente matar com chave de ouro, para a gente realmente mostrar que a gente está por dentro da Lei Maria da Penha. Eu vou chegando no final dessa aula, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até o final. Vamos juntos para a próxima aula, continuar a Lei Maria da Penha, fazendo várias questões, passando a teoria que realmente é importante para a gente fazer nossa prova. E vamos juntos rumo à aprovação. Até a nossa próxima aula. Tchau!